Uma das problemas desta abordagem e deste domínio é que enfrenta, digamos, de uma forma quase vanguardista, uma dificuldade do ensino universitário atual. E essa dificuldade é, cada vez mais, o ciclo de transmissão de conhecimento, tinha uma forte preponderância universitária, que era investiga-se um certo fenómeno, produz-se trabalho de investigação sob a forma escrita, esse trabalho é discutido e digamos, analisado e é validado pelos pares, produz-se um conjunto de trabalho, um conjunto de comunicações, antigamente eram comunicações às sociedades científicas, e essas comunicações de vez em quando dão origem ou a um livro, digamos que cobre os últimos desenvolvimentos, e que estrutura mais esse conhecimento, ou a uma coisa chamada um report, que era algo parecido com um livro. E, portanto, este era o processo, esse report depois servia de referência para qualquer desenvolvimento que se fosse fazer, utilizando aquele conhecimento que tinha sido obtido anteriormente. Tudo isto muito direto, envolvendo muito o meio académico. Com o advento da computação e da possibilidade crescente que foi acontecendo mais ou menos subrepticiamente dos computadores serem não máquinas de cálculo, mas sim armazéns de informação, cada vez mais em muitos domínios, domínios esses que interceptam também os domínios da atualidade científica, o conhecimento está a algures no diálogo entre o computador e o utilizador. Portanto, o computador tem hoje, há frameworks computacionais que têm mais conhecimento sobre mecânica dos meios contínuos do que qualquer utilizador tem, mesmo que esse utilizador seja um indivíduo com exímias características de cálculo, enfim, com uma formação muito alargada. Porque o computador, não é o computador, é esse framework, foi o resultado acumulado do trabalho de uma equipa de muitas pessoas durante muitos anos, envolvendo, digamos, realmente uma absorção do conhecimento disponível. Esse tinha origem universitária, mas por incapacidade das universidades a apostarem em esforços com muitas pessoas e muito continuados, estes desenvolvimentos destas ferramentas computacionais são essencialmente realizados em empresas. Portanto, nós estamos na frente deste novo problema, que é o conhecimento é, primeiro, investigado e relatado em artigos, em publicações localizadas, de uma forma fracionada, e a integração deste conhecimento para que depois seja disponível e seja utilizável por as comunidades que realmente vão utilizar, tanto em termos de engenharia, como até, muitas vezes, em termos de ciência, passa por um processo envolvendo o desenvolvimento de frameworks computacionais que a faculdade não tem, a universidade como um todo, não tem dado resposta. E, portanto, que é feito em ambiente privado. Logo, o que é que acontece? Nós estamos a ensinar coisas que, em vez de ser coisas que os nossos pares na universidade desenvolveram, estamos a ensinar coisas que foram integradas no âmbito de empresas. E nós temos esta dificuldade, que é queremos ensinar aos alunos os conceitos, mas, por outro lado, esses conceitos só têm uma utilização prática através destas ferramentas computacionais. O aluno tem que aprender ao mesmo tempo conceitos, ao mesmo tempo, digamos, onde é que estão os menus, como é que interage com os menus, quais são os conceitos associados ao próprio framework informático, para que o seu conhecimento tenha alguma aplicabilidade hoje em dia e prática hoje em dia. Portanto, esta cadeira está exatamente nesse diálogo, nessa perspectiva. Alguns problemas nós tentamos, digamos, equacionar, motivar os alunos para perceber o enquadramento histórico, para perceber a estrutura conceptual, em vez tanto da solução concreta de que menu, de que botão eu devo fazer clique para fazer certas ações. Isso é um processo, não é trivial, até porque os próprios alunos naturalmente ficam um bocadinho fascinados com as possibilidades de trabalho destas ferramentas e ficam, digamos, menos motivados
pela teoria mais abstrata do seu enquadramento. A situação é de tal modo, digamos, a evolução tem sido de tal modo forte que até as consequências filosóficas desta passagem do computador ou da rede ou do framework computacional como centro da informação podem ser vistas como dando origem a uma nova, digamos, a uma nova perspectiva da própria humanidade, na qual todos nós contribuímos para esta criação de informação. Mas reparem que a informação não somos nós, a informação não está em nós, a informação é uma coisa que nos transcende, não é? Portanto, nós somos apenas uns peões neste processo global de construção de informação. E aqui eu faço menção a este dataísmo, que é uma espécie de um novo movimento em oposição ao humanismo. O humanismo é, digamos, o desenvolvimento da pessoa humana nas suas mais diversas componentes, era o nosso objetivo global, e subrepticiamente isso está um bocadinho a evoluir no sentido de que o desenvolvimento desta informação coletiva, nós como máquinas de produção de informação, como máquinas que somos capazes de processar e otimizar esta informação, e dá a ideia que o nosso objetivo passou a ser, não, o desenvolvimento do ser humano enquanto ser completo, culto, bondoso, etc., com essas qualidades, mas sim como o ser humano como capaz de produzir o sistema de informação mais eficiente possível, o sistema de informação com mais riqueza de possibilidade de desenvolvimento, de futuro, etc. Essas coisas são subreptícias, mas ao ritmo que as coisas evoluem hoje em dia, são perfeitamente perceptíveis ao longo do tempo, e esse desenvolvimento pode acontecer e pode desenvolver-se de uma forma muito rápida. Este é um exemplo com um livro recente que vocês veem aí, de Yuval Harari, a desenvolver esta teoria. Ora bem, isto é uma crítica ao próprio processo universitário, não é? Nós normalmente, porque é mais fácil de avaliar, porque os próprios alunos se sentem mais confortáveis, temos um processo de ensino em que transmitimos uma certa informação, propomos aquela pergunta, que é uma pergunta sempre interessante, que é, então o que é que vem para o exame e o que é que não vem para o exame? Portanto, o aluno está à frente da manjedoura, pergunta-se a si próprio qual é a sua ração e está a pensar quantos gramas de carne produz por aquela ração. Isto é, quanta validação, em termos de avaliação, é capaz de produzir com o mínimo de informação. Portanto, a ideia aqui na cadeira será um bocadinho afastar-se dessa perspectiva e desenvolver um bocadinho o sentido crítico, isto é, perante um problema que não funciona, perante um problema que tem muitos desafios, o aluno tem que procurar por si, descobrir soluções, investigar aquilo que mais se torna relevante e não tanto saber a informação que eu transmito como essa coisa que ele depois vai ter que debitar. Dito isto, não é fácil, porque a própria evolução da percepção que os alunos vão fazendo das coisas é tal que os motiva imenso para nem sequer ouvirem aquilo que nós temos a dizer nas aulas. Portanto, nós hoje temos uma perspectiva, acho eu, de hipercompetição, e o aluno está dentro deste colete de forças em que tudo se mede pela sua performance relativamente aos colegas, relativamente à sociedade, e, portanto, o que ele diz é qual é o mínimo que eu tenho que saber e fazer para obter o máximo de resultado. É lícito, mas traduz que esta diferença entre o quadro da direita e o quadro da esquerda que está aí nesse slide não é só uma imposição dos professores, é também uma necessidade dos alunos. Estas galinhas que andam no campo não sabem bem qual é o seu processo mais eficiente para acumularem peso e gordura. Enquanto que as outras sabem o que é. Pronto, isto é só, digamos, um ponto de reflexão. Portanto, esta abordagem física das engenharias e destes processos de desenvolvimento põe ênfase em 3 perguntas, que é o enquadramento histórico, de onde é que vimos, para onde vamos, portanto, qual é a abordagem que é sugerida pelos desenvolvimentos que já existiram, e a última, que é o que fazemos aqui, isto é, para que é que isto serve, como é que isto se faz.
Ora bem, portanto, o enquadramento histórico, a visão geral dos objetivos e técnicas disponíveis. A ideia é que daqui por 10 anos todo este domínio deve ter sido revolucionado, porque foi nos últimos 10 anos, portanto, tudo indica que será nos próximos 10 ou 20 anos, e é uma mais-valia em qualquer problema que se nos ponha, em qualquer situação profissional que nos ponha, nós temos uma perspectiva e temos os princípios básicos para perceber o que é que vai evoluir, perceber as oportunidades que se apresentam para as novas coisas que forem sendo evoluídos. E o que fazemos aqui é uma maneira apenas simbólica de dizer quais são as bases, os algoritmos, os métodos estruturantes que estão a ser utilizados nestes desenvolvimentos. Na minha experiência, com contacto com muitos engenheiros em Portugal e nas organizações internacionais a que faço parte, os engenheiros experientes e de grande qualidade têm a mesma abordagem que os físicos. Portanto, esta ideia de que os físicos pensam assim, os engenheiros pensam de outra maneira, eu não pago para esse filme. Eu acho que é assim, físicos existem que tendem a ver as coisas superficialmente, apenas pensando qual é o mínimo que eu preciso saber para resolver este problema. Engenheiros existem que têm esta abordagem, mas físicos existem que refletem e estão sempre em permanente diálogo com eles próprios para perceber quais os princípios estruturantes das coisas, e engenheiros existem e têm enorme mérito que em cada problema estão sempre a ver os enquadramentos históricos, as possibilidades, para perceber para aquele problema qual a melhor classe de soluções que podem encontrar. Portanto, esta abordagem não distingue muitas vezes físicos e engenheiros, eu diria distingue a qualidade de uns e de outros. Ora bem, indo mais ao concreto, o nosso primeiro objetivo é apresentar-vos uma coisa que se chama CAD. Vocês já de certeza ouviram falar, mas o CAD são as siglas do Computer Aided Design. E, portanto, é conceber o design, é conceber o projeto, e, portanto, eu vou conceber um instrumento, digamos, um utensílio, e vou concebê-lo com a ajuda do computador. Portanto, este Computer Aided Design, de uma maneira estrita, é associado apenas ao desenho, isto é, à concepção tridimensional, à especificação dos materiais, etc, etc, e não está associado tanto à modelação. Portanto, é assim, eu concebo um sistema, percebo como é que o sistema tem que ser feito, se ele funciona ou não funciona, como é que ele funciona, quais são as suas características, é um problema da modelação. De uma maneira mais alargada, este Computer Aided Design inclui estes processos todos, e estes processos incluem, no fim, um chamado Computer Assisted Manufacturing, também está muito associado a isso. Quer dizer, a maior parte das máquinas que produzem estas coisas, produzem as peças que nós integramos dos instrumentos, são também suportadas por computadores, são, se quiserem, impressoras super inteligentes. Não são impressoras 3D, porque as técnicas de fabricação aditiva têm muitas limitações, mas são, e nós vamos ver isso mais à frente, máquinas que têm a interação muito bem estudada e muito bem categorizada com computadores.